Fala família vascaína, tudo bem? Sou eu, Mumuzinho da Colina, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, como sempre, trazendo pra vocês aí conteúdo do nosso Vasco da Gama. Eu tinha colocado lá nas nossas redes sociais uma pergunta, o que vocês queriam? 2 lives ao dia ou um vídeo de opinião? E a maioria ali, massacrante, pediu aí um vídeo opinião, então estamos voltando com esse vídeo. Vamos fazer todos os dias aí a nossa live meio-dia e meia do Almoça Vasco e um vídeo diário aí pra vocês sobre uma opinião sobre um tema, e o tema de hoje está aqui, ó, professor Luxemburgo. Pois é, já está sendo muito questionado pelo torcedor vascaíno em relação à permanência de Thales Magno, não colocar o PEC, situação de Vinícius está entrando no segundo tempo e algumas modificações aí em relação ao jogo que o pessoal acha que está mexendo errado. E outra, o churrasco, valeu a pena ou não valeu a pena? A rapaziada tá em cima e tá cobrando bastante. Valeu, rapaziada? Então, essas e outras aqui no canal do Mumuzinho da Colina, porque aqui nós falamos, ó, é de Vasco. Bora lá! Então, rapaziada, vamos lá falar um pouquinho sobre essa situação aí do Vanderlei Luxemburgo, né? Uma situação complicada, o time tá aí, né, na 14ª posição do brasileiro aí com 37 pontos. Vem aí de uma situação até boa, não são resultados ruins, né? Não sendo negativo, pontuando de certa forma, são resultados bons, mas para a torcida poderia ter uma vitória aqui, outra ali, mas a gente vai destacar isso aqui, vai mostrar aqui para vocês os números do Luxemburgo, para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo, se realmente é muita corneta do torcedor ou não. Mas se você é novo aqui no nosso canal, peço a você, vem aqui, deixa o seu like, que é super importante para esse vídeo estar sendo divulgado aí para mais pessoas, para mais vascaíno. E outra, se inscreva aí, dê essa moral, 10 mil inscritos, estaremos sorteando aqui camisas oficiais do Vasco e também camisas do canal. Tamo junto? Então, bora lá pro nosso tema que é importante. O Luxemburgo chegou em 2019 aqui, no segundo semestre, no início, fez um bom trabalho, tirou o Vasco daquela situação, deixou o Vasco em 12º colocado, poderia ter ficado até na situação melhor, porque os juízes ali, naquele ano de 2019, roubou bastante o Vasco, igualmente está acontecendo em 2021, não muda nada nesse cenário, mas naquele ano foi muito ruim, jogo contra o Grêmio, jogo contra o Corinthians, entre outros. O Vasco poderia, de certa forma, ter sim terminado ali em 7º, 6º colocado em 2019, mas infelizmente com tudo isso, o Vasco terminou em 12º e tranquilo, sem risco nenhum de cair. Depois disso tudo, veio aí Abel Braga, Ramon, Ricardo Sapinto, e agora volta de novo, né, o nosso professor. E voltou aí com a aclamação, a torcida querendo muito o professor, porque entende que ele é o único técnico hoje no Brasil que conseguirá tirar o Vasco dessa situação de não deixar o Vasco cair, mas já começa a ser contestado aí por algumas teimosias. E essas teimosias a gente vai destacar um pouquinho aqui agora. A primeira delas é sim a permanência de Thales Magno, né? A maioria do pessoal não concorda com isso, não quer que o Thales Magno continue como titular. Eu também sou um deles, eu acho que o Thales Magno não está tendo futebol para isso. Não é para queimar o garoto, jogar para base, nada disso. Bota no banco, pega ali o Catatal, coloca o Catatal para jogar, para de certa forma a gente ver aí, né, o que o Catatal pode render. Lembrando que o contrato do Catatal vai até o final do brasileiro. E assim, se o Vasco realmente quiser ficar com ele, tem que botar para jogar. E o momento é esse. Muitos vão dizer, não, Adílio, quem está pedindo passagem é o PEC. Concordo que ele está pedindo passagem. Agora, discordo que é o momento de colocar ele como titular. Porque pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Thales Magno. E aí a gente vai cobrar, a gente vai criticar, vai chamar de pipoqueiro, vai falar um monte de coisa. Então, na minha opinião, é o momento de resguardar o Thales, sim, ok. Mas também é o momento de dar oportunidade ao Catatal e fazer o quê? Manter o PEC ali jogando no segundo tempo. O PEC vem bem fazendo isso, essa função, entrando no segundo tempo, botando fogo no jogo. Então, a arma surpresa é até importante pro Vasco isso. Então, deixa que o PEC jogue nessa situação no segundo tempo e coloca o Catatal ali no primeiro tempo, e aí vai observando o Thales Magno nos treinamentos. Se ele evoluir e realmente conseguir melhorar o futebol dele, ele volta ao time titular, aonde a vaga dele eu tenho quase certeza que é cativa. Tamo junto, rapaziada? Então, esse é um dos questionamentos da torcida em relação à situação do Vanderlei Luxemburgo. A outra é que sempre que ele tirava, né, o Pikachu, ou às vezes tirava até o próprio Thales, ele tinha uma mania de colocar sempre o Vinícius. É um jogador contestadíssimo, a torcida chama muito ele até de Vinícius Peladeiro. Assim, eu acho um pouco exagerado, é um bom garoto, tem um bom futebol, tem qualidade, mas veio com o mesmo defeito que os jogadores da base vêm nos últimos tempos, né? Aquela
falta de ser aprimorado num bom chute, lançar bem. Então, assim, eu acho que esses jogadores do Vasco estão subindo muito cedo pro profissional e não estão conseguindo maturar o máximo que tem que ser maturado lá na base. Lembrando que agora o Thales tem 18 anos, era para ele estar no primeiro ano dele de sub-20 e ele já está no segundo ano de profissional. Então, com certeza, algo ele deixou de aprender lá embaixo e está tendo que aprender na prática aqui no profissional. E isso me incomoda um pouco porque acaba que acontecendo o quê? Ele não desempenha bem, o Vinícius tem o mesmo defeito, não desempenha bem, o próprio Juninho tem os mesmos defeitos, não desempenha bem e acaba aí, né, sendo queimado, a torcida começa a hostilizar, falar que é fraco, é isso, aquilo. Então, eu acho que o momento é de resguardar o Thales, colocar o Catatal para jogar e sim dar a oportunidade que está sendo dada ao PEC. Segundo tempo entrar, tacar fogo no jogo e resolver a partida, porque ele vem entrando muito bem. Porque se colocar o PEC no primeiro tempo, o time não vir bem, rapaziada, eu já sei que a torcida vai cair em cima, vai massacrar, porque é normal. Isso é meu, isso é teu, isso é do torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno, ele é assim. Ele é um torcedor que cobra demais além do normal, porque a gente está acostumado a ter ótimos times, a ser campeão. Infelizmente, nos últimos anos viemos sofrendo muito, sim, mas antigamente a gente tinha vários times bons. Você olhava para o banco, tinha jogadores tão bons quanto o titular para poder ser substituído. Então, realmente, a gente tem essa cobrança por causa disso, porque a gente sempre teve times muito bons. Mas bora lá. Outra situação são aí os números, né, do Vanderlei. Alguns questionam, eu acho que é exagero questionar os números do Vanderlei. Ele tem 7 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Para mim, são números bons, não são excelentes. Poderia ser melhor, é claro. Perdemos aí pro Curitiba, uma derrota que não poderia ser. Aí seria mais 3 pontos. Empatamos com o Atlético Goianiense, né, no primeiro jogo até do Vanderlei. E depois aí empatamos com o Bahia agora na última rodada. São jogos que eu acho que poderia ter um resultado diferente. O Vasco poderia ter ganhado essa partida. Mas cai muito naquela situação que eu sempre venho falando. O Vasco, quando pega times que não atacam ele, muito difícil de o Vasco sair do empate para vencer. O Vasco até perde, ficou o caso do Curitiba. Mas vencer é muito difícil. É por isso que eu venho falando aqui a todo tempo. Eu não tenho medo de jogar contra o Atlético Mineiro igual foi, contra o Flamengo agora semana que vem. Não tenho medo de jogar contra o Corinthians e nem contra o Inter, que são times que vão atacar o Vasco de certa forma. E o Vasco vai conseguir voltar ali, né, no seu contra-ataque, que é sua arma fatal para poder aí ganhar os jogos. Então, na minha opinião, o Vanderlei Luxemburgo vem sendo questionado sim, mas eu acho que há um pouco de exagero da torcida. Tem os corneteiros de plantão aí que tá, ó, mandando ver no Vanderlei e ele já tá aí, né? Ele já começa a se estressar nas entrevistas. Estão querendo fazer motim contra o Thales, que não sei o que. Você viu lá na Vasco TV. Então, assim, na minha opinião, tá tendo um bom trabalho. Tem que sim renovar com o Vasco, porque se o Vanderlei não renovar, não sei como é que vai ser esse ano de 2021. Eu acho que o Vanderlei, a imagem do Vanderlei, traz muito, contribui muito para a Vasco TV, contribui muito para o time em campo, contribui muito para o marketing do clube. Até um jogador que ele tiver que o Vasco tiver que contratar, o Vanderlei liga, tem um peso maior, pô, é o Vanderlei que tá ali, tá me ligando, tá me querendo no time, então ele vai me usar ali para poder jogar. Então assim, rapaziada, essas coisas começam a pesar mais pro lado do Vanderlei. Tá melhor positivo do que pro lado que a torcida vem aí meio que criticando, cornetando. Mas normal, o que eu falo, torcida do Vasco é assim, corneta mesmo, não tem jeito, rapaziada. Torcedor do Vasco é dessa forma. E a outra, né, e o último tópico aqui que o pessoal vem questionando muito, o Vanderlei, são as substituições, né? Foi os jogadores que eu falei acima, mas são as substituições. Ele tinha mania de entrar com o Vinícius toda hora, não sei porquê, porque o Vinícius, sinceramente, não evolui. A torcida já chama ele de Vinícius Peladeiro. Eu acho exagero, porque o mesmo problema que o Vinícius tem, o Thales tem, o Juninho tem, o Peck também tem, o próprio Riquelme tem, que é aquele passe final, a finalização, um bom toque. Entendam uma coisa, é o que eu falo, esses garotos sobem da base muito cedo, eles não aprimoram lá embaixo, o que tem que ser aprimorado. Aí vem pro time profissional e tem que fazer as coisas acontecer no momento. Eu já falei isso aqui mesmo nesse vídeo. O Thales hoje era para estar no primeiro ano de sub-20, já está aí 2 anos jogando no profissional. E aí você quer que ele aprenda fundamentos como? Fundamento é para aprender na base. E aí no momento que ele tem que aprender o fundamento, a parte final, ele já estava no profissional. Muito pela necessidade de o Vasco não ter condições de contratar um bom jogador, e aí tem que recorrer à base, e a base às vezes acaba sofrendo aí essa pressão da torcida, porque realmente a gente vai sempre esperar muita coisa da base, porque quem teve Romário, Edmundo, Dinamite, entre outros aqui, a gente sabe que vai ser sempre cobrado. Valeu, rapaziada? Então,
Esse é o nosso vídeo opinião de hoje. Se você gostou, ó, tá aqui embaixo, deixa seus comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal, super importante a sua inscrição. Estamos querendo chegar a 10 mil inscritos. 10 mil inscritos, vamos sortear aqui camisas oficiais do Vasco e também aí, né, camisas do canal. Vai ser muito maneiro poder presentear você aí do outro lado. Se você segue nossas redes sociais, passa aqui embaixo, ó, @Mumuzinho da Colina no Instagram e também no Twitter. Tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, ó. Um beijão e que a gente possa sim, de certa forma, atropelar aí, né, por 1 a 0 o time da Muambada. Valeu, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!